Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. Agora falando um pouquinho da sua carreira. Conta pra gente como que você começou no jornalismo, como que foi a sua trajetória e se você encontrou dificuldades também para se inserir nesse mercado do jornalismo esportivo, como é que foi? Cara, o meu caminho pelo jornalismo, ele é meio torto, assim, ele tem uns desvios, né? Eu comecei até mesmo antes da faculdade, lá na época em que estava começando a ter internet, eu sou dessa época, começou a ter blog, essas coisas. Acho que o primeiro blog do Corinthians... É verdade, é real esse bilhete. Você trabalhou no blog do Corinthians? Eu trabalhei no blog do Corinthians. Olha. Se bobear, é o primeiro blog do Corinthians, porque é isso, eu sou dessa época, né? Papiros e hieroglifos. E, cara, o assédio era tanto, eu acho que eu devo ter ido, assim, uns 3, 4 treinos e eu não aguentei. Eu falei, cara, eu tinha 16 anos, velho. 16 anos, assim, e o assédio era... Assim, eu não tinha carcaça pra lidar. Do quê? Dos jornalistas? Dos jogadores. Caralho, velho. Dos jogadores. Que eu falei, velho, assim, eu não quero isso pra mim. Aí eu escrevi, eu tinha uns textos, publiquei alguns textos na época. O que eles... Você consegue materializar? Que tipo de... Cara, assédio mesmo, de paquera, de cantada, de comentário inapropriado, E assim, claramente trabalhando. Você tá entrevistando o cara... E o cara tá te fazendo proposta e dando cantada. E é isso, assim, né? Eu era menor de idade, né? Para além do fato de isso ser absurdo em qualquer circunstância, eu era menor de idade. E aí eu acho que tem uma parada que a galera também não entende, só fazer um parênteses, que é o inferno que é você trabalhar... você tem que fazer exatamente o mesmo trabalho que o cara do seu lado tá fazendo com a porra do mascote do clube tentando te beijar à força, entendeu? Que a gente viu acontecer agora no jogo do Inter. Então, assim... Você precisa... São tantos fatores com que a gente tem que lidar enquanto está trabalhando. Torcida, falando merda. Isso melhorou muito, assim. 20 anos atrás era um horror. Mas... E você tem que fazer o seu trabalho mesmo assim, né? Então, eu fiquei um pouco no jornalismo. Eu escrevi a biografia do Schumacher em 2008. Máquina, né? A Máquina. Aliás, vem edição nova por aí. Fiquem ligados. Mas eu tava bem desiludida, assim, sabe? Desse universo, porque era isso, cara, assim, eu não preciso ficar ouvindo essas coisas. E também tinha uma coisa, o jornalismo esportivo era um universo muito restrito 20 anos atrás, né? Não tinha todos os sites, todos os canais, não tinha YouTube, não tinha blog, não tinha podcast, você tinha, né, meia dúzia de veículos, imprensa, rádio, escrito, rádio, TV... E assim, o teto era muito baixo, sabe? Eu falei, cara... comecei a pensar nisso quando foi em 2007. O Brasil recebeu o direito de sediar a Copa de 2014. E em 2009 vinha a decisão em relação à Olimpíada. E eu falei, cara, vai abrir um monte de vaga de emprego na área de gestão. Tem pouquíssima gente preparada, porque é uma área muito nova no Brasil. Marketing esportivo, gestão esportiva, era uma coisa que meio que não existia. E aí eu resolvi fazer um mestrado nos Estados Unidos em gestão esportiva. Sports Industry Management, em Georgetown, em Washington. E aí eu fui para lá e aí eu fiz o mestrado em 2010, 2011. Quando eu ainda estava me formando, eu recebi um convite para trabalhar no COB, com planejamento estratégico e legado. E nisso eu me tornei meio que sem querer a ponte com os patrocinadores da Rio 2016. E aí eu meio que caí numa carreira que eu não tinha planejado, voltada para essa área de patrocínio e negociação de direito, contratos comerciais e tal. Da agência que eu estava, eu fui para a sede da agência em Londres, fui convidada pelo Sebastian Coe, que tinha sido presidente dos Jogos de Londres, de 2012, e foi eleito presidente da Federação Internacional de Atletismo, para assumir uma diretoria na Federação Internacional de Atletismo em Mônaco. E aí eu fiquei lá 2 anos e pouco na Federação. Então, assim, eu fiz 10 anos de carreira com gestão, né? Diretora de patrocínio, diretora de novos negócios. E aí, em 2017 para 2018, eu tive um burnout. E eu falei, cara... Caraca! Trabalhar, assim, aquela coisa de trabalho, segunda a sexta, viajando muito... Porque, cara, Federação Internacional, essa é a parte mais legal, na verdade, mas é cansativo. Os mundiais, assim, não é no Rio e Miami. Quênia, Uganda, Bahamas, Catar, Japão. Então, assim, é o mundo inteiro.
E eu, enfim, trabalhava muito, estava num momento, o pessoal não tinha começado a fazer terapia ainda, a gente estava falando de terapia e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso de um tempo, eu tinha uma grana juntada, porque eu só trabalhava. E aí eu falei, eu vou tirar um sabático, vou voltar para o Brasil. Eu já estava 4 anos morando na Suíça. E eu falei, vou voltar para o Brasil e sei lá, vamos ver o que acontece. E aí comecei a dar aula de gestão esportiva no IBMEC e tal. E meio assim, perdida no que eu ia fazer. Conheci meu hoje marido, engravidei, veio a pandemia. E eu fazendo uns projetos assim. E eu falei, cara, quando meu filho tiver 6 meses, eu vou voltar para a vida. Assim, vou decidir o que eu... 15 de março de 2020. A semana... Semana que estourou o Covid no mundo, né? A semana que o mundo fechou, assim. Né? As escolas fecharam dia 17. Uhum. Aí eu brinco que eu tava no semi-aberto. Eu tava indo pro regime semi-aberto e voltei pra solitária, né? Porque o mundo parou. E aí, no final de 2020, eu tive a ideia da coluna pro UOL, de falar, cara, tem uma visão diferente. Uma pessoa que, cara, já trabalhou no mundo de negócio, já trabalhei na NFL, já trabalhei no universo olímpico, né? Tem uma visão global e sou mulher, né? Tem uma análise. Os caras toparam, isso era novembro de 2020, e em dezembro eles me chamaram para fazer o Fim de Papo, que era aquela já remoto, né? Tudo remoto, obviamente, ainda, com o Trajano e o Renato Maurício Prado. Toda quarta-feira, depois dos jogos, para comentar, e aí disso veio o convite para participar do Redação, e aí assim, eu voltei para a carreira que eu tinha largado, sei lá, 10 anos atrás. Caramba. Então eu fiquei muito tempo fora do jornalismo, e eu acho que assim, para mim foi muito bom, porque primeiro eu acho que assim, eu voltei com uma bagagem diferente de alguém que teve do outro lado do balcão, e porque eu voltei com quase 40 anos na cara, muito mais cascuda, com muito mais habilidade de lidar com gente escrota e, né, e navegar esse ambiente. Porque, assim, para uma mulher de 20 anos, esse ambiente, assim... As mulheres que estão da minha idade, que estão aí e que passaram por tudo isso, cara, tem meu total e absoluto respeito. Porque eu não aguentei. Eu não aguentei. Eu voltei quando eu voltei de um lugar que eu já conseguia me impor muito mais. Né? E muito mais caruda, muito mais... Mas, assim, o começo... Eu falei, cara, isso aqui não tem sentido, cara. Pra que eu vou ficar... Passando sabe, por isso, indo né? trabalhar com medo. Você trabalhava com medo, velho. Assim, é muito foda. Então, hoje eu não me sinto mais nesse lugar. Mas é isso, eu tenho 40 anos, tenho 41 agora. Então, é outra parada.